campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, sejam bem-vindos à leitura do livro Justiça Divina. Hoje estaremos lendo do livro Justiça Divina o capítulo 47, ou o texto de número 47, que tem por título Perdoados, mas não limpos. Esse texto foi coletado na reunião pública de 4/8/61 e é a primeira parte, capítulo 7, parágrafo 24. E ele nos diz assim: em nossas faltas, na maioria das vezes, somos imediatamente perdoados, mas não limpos. Interessante, né? Vamos ver o que significa esse perdoados, mas não limpos. Fomos perdoados pelo fel da maledicência, mas a sombra que tensionávamos espargir na estrada alheia permanece dentro de nós, por agoniado constrangimento. Fomos perdoados pela brasa da calúnia, mas o fogo que arremessamos à cabeça do próximo passa a incendiar o nosso coração. Fomos perdoados pelo corte da ofensa, mas não a perda atirada aos irmãos do caminho volta incontinente a lenhar-nos o próprio ser. Fomos perdoados pela falha de vigilância, mas a pedra atirada aos irmãos do caminho volta incontinente a lanhar-nos o próprio ser. Fomos perdoados pela manifestação de fraqueza, mas o desastre que provocamos é a dor moral que nos segue os dias. Fomos perdoados por todos aqueles que ferimos no delírio da violência, mas, onde estivermos, é preciso extinguir os monstros do remorso que os nossos pensamentos articulam desarvorados. Chaga que abrimos na alma de alguém pode ser luz e renovação nesse mesmo alguém, mas será sempre chaga de aflição a pesar-nos a vida. A injúria aos semelhantes é o azarrogue mental que nos chicoteia. A serpente leva consigo a peçonha que veicula. O escorpião carrega em si a própria carga venenosa que ele mesmo segrega. Ridicularizados, atacados, perseguidos ou dilacerados, evitemos o mal, mesmo quando o mal assuma a feição dessas. Porque todo o mal que fizemos aos outros é um mal a nós mesmos. Quase sempre aqueles que passaram pelos golpes da nossa irreflexão já nos perdoaram incondicionalmente, fugindo aos planos superiores. No entanto, pela lei da correspondência, ruminamos por tempo indeterminado os próprios sinistros que em nós mesmos criamos. Cada consciência vive e envolve entre os seus próprios reflexos. É por isso que Kardec afirmou, convincente, que depois da morte, até que se redima o campo individual para o criminoso, a presença incessante das vítimas e das circunstâncias do crime é um suplício cruel. Pois bem, estamos aqui, né? A gente, às vezes, na maioria das vezes, nós como bons cristãos perdoamos, e as pessoas que sofreram as consequências das nossas atitudes no presente ou no passado, de alguma forma nos perdoaram também, se foram os cristãos que deveriam ser os cristãos, e também nós tomamos essas atitudes à medida que vamos nos amparando no bem, nos aprendendo no exercício do bem, nós vamos fazendo esse exercício de se perdoar. Mas o auto-perdão é mais difícil,
E às vezes, sem que percebamos, aquela velha lembrança volta das faltas do passado que a gente cometeu, da ingratidão que a gente fez, da ofensa que nós fomos o gatilho, e assim sucessivamente, de todas as atitudes que nós em algum momento transitamos e de alguma forma ofendemos aqueles companheiros de caminhada. E ao longo das nossas vidas nós vamos reflexionando sobre essas atitudes. Já melhoramos muito, já não somos tão primitivos como éramos algum tempo atrás, mas essas lembranças ainda caminham conosco. E à medida em que caminham conosco, de algum grau, de alguma forma, nós sofremos com essas memórias. E no processo da educação, no processo da desencarnação, esses serão os nossos maiores sofrimentos. Mesmo que já tenhamos sido perdoados, há necessidade que a gente execute essa limpeza interior que cada um tem que fazer. E não se limpa o mal com o mal, nós vamos limpando esse mal com o bem, com a disciplina, com o exercício da caridade. E assim que vamos fazendo, aquela ruminação dessas lembranças ruins vão diminuindo. E à medida que vão diminuindo, de alguma forma nós vamos nos tornando mais leve. E à medida que esse mal é reparado com as nossas atitudes, com a nossa mudança, com a nossa transformação, porque sem ação, sem atitude e sem mudança, a nossa consciência vai estar sempre nos acusando, está sempre ali apontando o dedinho para a nossa lembrança e levando a gente para aquele dia, para aquele ponto, para aquele momento, até que isso seja limpo. E o processo de limpeza, ele não é externo. O processo de limpeza são atitudes nossas, são medidas nossas, são mudanças nossas que farão essa higienização da nossa alma, da nossa memória, do nosso corpo. Por hoje era só, fiquem com Deus, fiquem em paz e até o próximo. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site